Obrigado pela oportunidade de dizer o que é o MIM, qual é a nossa proposta, qual é a nossa cosmovisão, e gostaria de convidar vocês a sempre visitarem o site do MILB, porque temos matérias muito importantes a respeito do integralismo, portanto, o nosso projeto, inclusive, da Casa Imperial Nativista Brasileira. Um grande abraço, Anauê!
você não vê com bons olhos esse governo do Bolsonaro, ele não vai conseguir sair dessa armadilha aí que você fala que é dos banqueiros internacional? Olha, Arlindo, não é questão de ver com bons olhos ou maus olhos, né? Eu vou repetir o que eu falei aqui para que não existam dúvidas. O Bolsonaro, o Lula, a Dilma, esse pessoal todo aí da República aí, são apenas os fantoches, né? Quem controla são os banqueiros internacionais. Agora, se eles estão dispostos, né, a confrontar os banqueiros internacionais, eu acho difícil isso daí, né? Acho difícil, porque o sistema financeiro internacional tem vários mecanismos, né, para controlar os governos das nações do Ocidente. Então, acho difícil ele fazer alguma coisa. O Bolsonaro, falando especificamente do Bolsonaro, ele precisa tomar uma atitude mais radical, né? Ele precisa realmente cumprir a Constituição, que não está sendo cumprida, né? Nós tivemos problemas aí com o STF, vocês viram aí, tivemos problemas com o Congresso, né? Então, me parece que existem vários problemas aí colossais que precisam ser resolvidos imediatamente, e talvez com medidas mais incisivas, né? Com a participação das Forças Armadas, talvez, né? E porque pode acontecer, inclusive, uma quebra institucional com uma guerra civil, o que seria péssimo para a população brasileira, né? Então, nós vemos dessa forma. O governo Bolsonaro ele está utilizando um lema que é um lema integralista: Deus, Pátria, Família. Esse lema é um lema integralista, né? Então, ele se apropriou desse lema, né? E está utilizando isso daí. Eu volto a dizer que o senhor Bolsonaro, o senhor Lula, o senhor Fernando Henrique, o senhor Sarney, isso daí são só os fantoches, né? Fantoches. Quem domina são os banqueiros internacionais. Vou bater nessa tecla novamente, né? O governo Bolsonaro, entre aspas, né? Ele está, assim, ainda se enquadrando naquilo que ele vai fazer. Me parece que ele está um pouco perdido ainda, né? Ele vai precisar tomar uma atitude mais radical, talvez uma quebra institucional aí, ou uma quebra política, né? Porque senão talvez vai acontecer um problema aí, uma catástrofe aí, de repente até uma guerra civil. Estou falando de guerra civil. A situação se encontra nesse patamar. Olá, nobres monarquistas. Anauê, vivo o Império. Finalizando assim esse programa de hoje, A Voz do Trono, dia 21 de março de 2021. Tomamos as providências cabíveis. Aqui está o BO. Eu não sei, tu é que sabes. Carimbado Tu é que sabes. pela polícia. Não. Portanto, auto de denúncia do senhor Leandro Alano, do Mor, da Casa Real Principesca Trastâmara de Avis, o secretário de Inteligência, Alessandro de Assis Azevedo, Senescal. Está o nome desses elementos devidamente indiciados na polícia. Portanto, carimbado e assinado, né? E esse documento será entregue à polícia sueca, bem como para o Departamento de Imigração, para apreciação do pedido de asilo político. Temos aqui também o auto de denúncia contra o Duque de Lisboa, Dom Antônio César Lisboa de Avis, também indiciado pela polícia portuguesa, né? Indiciado pela polícia portuguesa por crimes de ameaça,
de morte contra o chanceler da Casa Imperial Nativista Brasileira, que sou eu. Toda a prova documental, como a sexta folha, que é essa, foi entregue para a polícia portuguesa. E aqui diz claramente que o Duque de Lisboa, Dom Antônio César Lisboa de Avis, decretou a minha morte, né? Inclusive, confirmou em 2 notas oficiais do Centro Administrativo Monárquico Trastâmara Camita. A polícia portuguesa ficou com todas essas provas e tomamos a providência também de solicitar um certificado do registro criminal que prova que eu não sou terrorista, não sou nenhum criminoso, né? Eu tenho a minha ficha limpa na justiça portuguesa, sou inocente de todas as acusações que os senescais e oficiais da Casa Real Principesca Trastâmara de Avis me acusam de terrorismo internacional, vandalismo, estelionato, etc, etc. Porém, esse certificado prova a minha inocência. Portanto, a polícia sueca verificará que eu sou inocente e que todas as mensagens que supostamente eu ameacei católicos, maçons, etc, etc, são fakes, criados pelo secretário de inteligência Alessandro de Assis Azevedo no Facebook, no WhatsApp, se passando por mim. Não se sustenta porque a polícia portuguesa já está informada sobre esses fakes, esses perfis falsos de Carlos Alberto de Souza. Eu nunca ameacei ninguém, os católicos, os maçons. A Casa Imperial Nativista Brasileira aceita todas as religiões, todas as igrejas, a maçonaria, a Igreja Mormon, Testemunho de Jeová, Adventista do Sétimo Dia. Nós aceitamos que todos vivam pacificamente no futuro império da Gondwana Austral tropical. Tudo que vier a ser falado ao contrário é fake, criado pelo secretário de inteligência, indiciado e marginal Alessandro de Assis Azevedo. Ok, très bien. Oui, oui, c'est bien. Je t'espère. Ok. Au revoir. Anauê, viva o Império. Grande abraço, pessoal. Não deixe de se inscrever no canal Casa Imperial Nativista Brasileira. Aqui também o auto de denúncia, né, contra o Duque de Lisboa, vulgo BO, Dom Antônio César Lisboa de Avis, devidamente indiciado na polícia por crimes do artigo 153, ameaça de morte. Portanto, Dom Antônio está devidamente indiciado na polícia portuguesa, pessoal, que está, Dom Antônio. Portanto, juntando o auto de denúncia de Dom Antônio, Leandro Alano e senescal Alessandro de Assis, mais o ofício da SENE, né, solicitando político de asilo político ao governo sueco, tudo indica que obteremos o deferimento favorável, né? Tendo em vista que a Suécia se destaca por defesa dos direitos humanos, é um país que as pessoas têm liberdade de expressão, informação, direitos civis, direitos políticos, e em Portugal ficou inviável a minha permanência. É por isso que é fundamental toda essa documentação da polícia portuguesa, do Ministério da Justiça portuguesa, que prova que eu sou inocente, né?
não tem nenhum tipo de crime. E o auto de denúncia contra Leandro Alano e Senescal Alessandro Assis de Azevedo. Fiquem bem, um grande abraço a todos. Assim finaliza o programa A Voz do Trono, dia 21, ou melhor, dia 2 de março, ou melhor, dia 2 de abril de 2021. Anteriormente falamos dia 20, dia 21, porém foi instrução do CIPIM, Serviço de Inteligência do Partido Integralista Monárquico, e também divulgamos que eu estava indo para a Suíça, porém foi uma desinformação do nosso Serviço de Inteligência, tendo em vista que a Casa Principesca Real Trastâmara de Avis, bem como a franco-maçonaria, poderia tentar prejudicar a nossa recessão no Reino da Suécia. Irmãos, irmãs, confrades e confreiras, Anauê. Eu sou Leandro Alano, sou o mordomo-mor da Casa Imperial e nós estamos estrategicamente convocando esta Assembleia Geral da primeira plana das Cortes para apoiar ao movimento integralista monárquico. Este movimento foi fundado em 6 de agosto na cidade de Pontimão, no Reino dos Algarves, no Reino do Algarve, em Portugal. E este movimento é integralista luso-brasileiro. O que aconteceu? Nós tivemos um impasse a partir de setembro, outubro, no movimento, e houve um racha. E o presidente fundador desse movimento, ele foi afastado e foi acusado de quebra de vários artigos do Estatuto e também traição, né? Traição. Ele rompeu com a Casa Imperial, ele foi expulso da Casa Real Russo-Ucraniana, ele foi expulso também, ele foi oficial da Casa Imperial, ele foi expulso do regimento de mordomo-mor, ele foi excomungado por Sua Alteza, e porque ele fazia parte de um esquema internacional de terrorismo. Dr. Cássio Guilherme, que é do linearismo, foi acionado para assessorar este impasse, e eu também. Na verdade, o Dr. Cássio Guilherme fez uma bagunça, né? Tomou partido do presidente deposto, ficou exposto que eles também fazem parte desse esquema terrorista. É tudo aquilo que nós condenamos no movimento monarquista, no movimento integralista, o envolvimento com crimes. Se nós somos ultramontanos, se nós somos legalistas, se nós defendemos a ordem, a gente se opõe à subversão. A subversão da ordem, ela não favorece ao conservadorismo, não favorece a nós nacionalistas. Então, bom, enfim, por consenso, ele foi afastado da presidência, se tornou um impasse irremediável. Nós convocamos a Assembleia, esta é a terceira chamada da Assembleia, as 2 primeiras chamadas não tiveram quórum. Nesta chamada, nesta Assembleia que nós estamos fazendo, e nós vamos prosseguir com o processo de expulsão deste elemento do Carlos Alberto, tá? E passar, a partir de agora, a Assembleia Geral vai passar o comando do movimento para o Conselho Supremo. Esse é um dos processos que a gente tem aqui. Então, continuando com a história. Nesse decorrer, né, que ele esteve suspenso, que ele esteve desligado da presidência, ele não teve nenhum interesse em se defender do processo que foi movido contra ele. Ele não teve nenhum interesse em reconciliar o impasse que foi criado, pelo contrário, incentivado pelo linearismo, ele só afugentou uma série de crimes, de denúncias, uma série de ameaças de morte e uma série de outras também ameaças por parte do Dr. Cássio Guilherme também, de perseguição para cima de vários de nós, exposição dos nossos dados pessoais,
se valendo da sua condição na maçonaria e da sua condição na Polícia Federal, do seu acesso privilegiado a informações, para usar contra as pessoas. Então, uma baixaria total, se instalou um impasse, nós perdemos muitas pessoas não quiseram se envolver, obviamente, com essa baixaria, porque entenderam que ele era o chefe supremo, então se afastaram, né? Nós montamos uma força-tarefa, da qual eu fiz parte, que é para arrecadar todas as pessoas que estão afastadas e explicar a elas que o Carlos Alberto estava licenciado da posição dele de presidente e que ele já foi deposto e que agora ele vai ser expulso e que o Conselho Supremo está assumindo a dianteira e a cadeira e a cabeça deste movimento. Então, eu fiz parte desta força-tarefa, outros também, como o responsável pela chancelaria, o Alê Santos, né? Mas, dentro do próprio Conselho Supremo se instalou um outro impasse, um novo impasse, que tem nos dificultado seguir adiante. Nós precisamos virar a página desses dois impasses. Então, hoje é proposto, e aqui tem as propostas do que é esta Assembleia, né? Hoje é proposto que nós viremos a página deste impasse envolvendo o Carlos Alberto e o Cássio Guilherme. Então, o que vamos propor fim hoje ao impasse? É proposto que se destitua de vez a presidência suprema do MIM, presidente e vice-presidente depostos. Expulsão definitiva do presidente que está deposto, que é o pivô deste impasse. A posse do Conselho Supremo na condução do MIM. Temporariamente, o Conselho Supremo vai encabeçar o MIM até que se tenha um novo presidente supremo, um novo chefe supremo para o movimento e uma nova vice-presidência eleita. E aprovar um cronograma de reconstrução do integralismo. Estes 4 pontos estão propostos para nós decidirmos nesta reunião. O que acontece também? Como se instalou um novo impasse, o que se trata este novo impasse? Se formou uma corrente que foi empossada pelo Carlos, que foi nomeada pelo Carlos no Conselho Supremo. E uma outra corrente que diz que ela formou e fundou o MIM. Ela foi a fundadora do MIM. O Carlos assumiu a presidência, mas esta outra comissão formou o MIM. E o Carlos é uma dissidência. Então tem 2 correntes que está formando um novo impasse no Conselho Supremo. O que nós, do Regimento do Mordomo Mor e da Casa Imperial Luso-Brasileira, que estamos assessorando, eu, Leandro Alano, Mordomo Mor, que estou assessorando este impasse e o Conselho Supremo para a superação deste impasse, a gente aconselha que se formem chapas, que estas 2 correntes formem chapas, mas este é um assunto para uma próxima Assembleia, quando nós formos publicar um edital de eleições para a vice-presidência e para os cargos vacantes do Conselho Supremo, porque vocês viram aqui a lista do organograma, né? Há muitos cargos vacantes. Tá? Então, o que é proposto? Que aprovemos também nesta Assembleia as seguintes resoluções: o cronograma do Movimento Integralista Monárquico, do MIM Luso Brasileiro, o organograma do MIM Luso Brasileiro, o uniforme do MIM, né, a camisa verde, a gravata preta, e a doutrina do MIM. Isto está proposto aí nos posts, está proposto que se aprove também nesta Assembleia. Que leiam o cronograma, que leiam todo esse programa aqui proposto, né, para entendermos que, por exemplo, aqui tem uma proposta de um conteúdo programático. Não teria problema nenhum de nós aprovarmos já hoje esse conteúdo programático, se houvesse consenso, mas eu sei que não há consenso sobre isto. Então, vamos adiar
a aprovação deste conteúdo programático, que uma das correntes o defenda, se as duas correntes o defender ou construí-lo em conjunto, bom, aí sim. Mas, enfim, como há esta dissensão, este impasse, para que não haja uma divisão no movimento, mais uma vez, então nós estamos conduzindo o diálogo desta forma, já que anteriormente foi impossível conduzir o diálogo, já que um dos interlocutores estava favorecendo a ruptura. Bom, ruptura feita, ponto final. Movimento Integralista Monárquico, obrigado pela oportunidade de dizer o que é o MIM, qual é a nossa proposta, qual é a nossa cosmovisão, e gostaria de convidar vocês a sempre visitarem o site do MILB, porque temos matérias muito importantes a respeito do integralismo, portanto, o nosso projeto, inclusive, da Casa Imperial Nativista Brasileira. Um grande abraço, Anauê.